Gente, voltando às nossas aulas de química. Hoje a gente vai ver o capítulo 4. Como ele é um capítulo um pouco mais curtinho, eu vou passar todas as aulas referentes ao capítulo 4 agora, tá bom? Então, vamos lá. Classificação da matéria, substâncias e misturas. Quais são as substâncias que compõem a cena da fotografia a seguir? Então, vamos lá. A gente tem o céu, as nuvens, o avião, o sol, o mar, plantas aqui, as montanhas lá atrás. A imensidão, as cores, a luz e a incontável variedade de materiais nos diferentes estados físicos compõem a beleza da paisagem retratada nesta imagem. Bom, classificação da matéria. Como é que a gente pode classificar uma matéria, né? Uma substância? Bom, elas podem ser classificadas como substâncias ou misturas. Substâncias puras são aquelas substâncias em que só tem um componente, ou seja, um tipo de molécula. No exemplo da figura, a gente tem um copo com água. Todas as substâncias que tem ali naquele líquido na água são moléculas da substância água. Por isso é uma substância pura, tá? Só tem um tipo de substância, que é a água. Então, características da água. Para a água, a pressão de 1 atmosfera temos temperatura de fusão igual a 0 graus Celsius, temperatura de ebulição igual a 100 graus Celsius, densidade a 4 graus Celsius, 1 grama por mililitro. Olha lá, cada substância tem suas características próprias. Veja mais um exemplo. O exemplo é da lata. A lata de refrigerante ela é feita de alumínio, tá? Olha as características do alumínio. Temperatura de fusão 660 graus Celsius, temperatura de ebulição 2.519 graus Celsius e a densidade a 20 graus Celsius é 2,7 gramas por mililitro ocupado, tá? Assim, uma substância pura é composta de átomos e moléculas iguais e, por esse motivo, apresenta propriedades físicas e químicas particulares, próprias, tá? E aí as substâncias puras podem ser classificadas como simples ou compostas. A latinha de alumínio é formada somente por átomos de alumínio, então é uma substância simples. A molécula de água é composta por átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. A molécula da água é H2O. Então, ela é uma substância composta. E aí, vocês podem também estudar e analisar esse esquema aqui do Você Sabia, tá? Essa é a representação da tabela periódica, a nossa melhor amiga nessa disciplina de química até o final do ensino médio, tá? Aqui existem 118 elementos químicos diferentes e conhecidos até hoje, tá? Bom, aqui tem um textinho explicando que a molécula da água é H2O e que por isso ela é uma substância composta, porque ela é formada por átomos de elementos diferentes, elemento hidrogênio e elemento oxigênio. Seguindo, outros exemplos. Ozônio. O ozônio, ele é dado pela fórmula molecular O3. Ele é composto pelo elemento oxigênio, mas por 3 átomos de oxigênio que formam esta molécula O3, tá? Um esquema aqui são essas três bolinhas vermelhas juntas, elas representam a molécula de ozônio. No segundo exemplo, a molécula de dióxido de carbono. Você tem uma fórmula CO2, ou seja, você tem 2 tipos de elementos diferentes. O C, que é o carbono, e o O, que é o oxigênio.
Porém, você tem um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, formando a molécula CO2. Dessa forma que está esquematizado aí embaixo, com as bolinhas vermelhas e a bolinha preta, tá ok? Substâncias simples são essas formadas por átomos de um mesmo tipo de elemento. E as substâncias compostas são formadas por átomos de tipos de elementos diferentes. Olha aí a diferença. Gás cianídrico. Ele tem um átomo de H, um átomo de C e um átomo de N. Na água, você tem 2 átomos de H e um átomo de O. E aí as misturas, tá? O que são misturas? As misturas são formadas por 2 ou mais substâncias, sendo que cada uma delas pode ser denominada componente ou composto, tá? É o exemplo do ar, tá? O ar, ele é uma mistura de moléculas que estão no estado gasoso e a gente não consegue enxergar, né? Elas são imperceptíveis a olho nu. Já na água do mar, a gente tem as moléculas de água e moléculas de sais. Olha lá, tem essas bolinhas com umas carguinhas positivas que são átomos de sódio. E as bolinhas verdes com carguinhas negativas são átomos de cloro, tá? Na verdade, o sal NaCl, ele misturado na água, ele assume formas carregadas, tá? Ele vai ter essas carguinhas positivas e negativas. Seguindo, temos as atividades. Atividade 1, da questão 1 até a questão 3. Vocês devem fazer essas atividades. Seguindo, temos tipos de misturas, tá? Existem misturas comuns, misturas homogêneas, misturas heterogêneas e tipos de misturas especiais que a gente vai ver a seguir. Olha esse exemplo aí, uma mistura de água e groselha para fazer um suco de groselha. Existe o concentrado da groselha e a água. Quando eles se misturam, a solução passa a ter a coloração da groselha, que é vermelha, tá? Esse tipo de mistura é chamado de mistura homogênea, porque eles conseguem se misturar e obter uma única fase, tá? Nesse segundo caso, temos uma mistura entre água e óleo. Água e óleo, por mais que você mexa e depois deixe em repouso, eles não irão se misturar, porque a natureza dessas duas substâncias é diferente. Então, se elas não se misturam, elas não interagem, elas formam uma mistura heterogênea, que apresenta 2 fases, uma fase do óleo e uma fase da água. Portanto, fase é cada uma das porções que apresenta aspecto visual homogêneo, mesmo quando observadas ao microscópio comum. Mistura homogênea é aquela que apresenta uma única fase. As misturas homogêneas são chamadas de soluções. Vamos analisar esses 2 exemplos. Um pato feito de bronze. Ele é uma mistura homogênea sólida. Por quê? Foram misturados 2 metais, cobre e estanho. Eles foram misturados quando eles eram líquidos, tá? A uma temperatura bem alta, para que quando fossem resfriados e se tornassem sólidos, ficassem juntos com um único aspecto, tá? No segundo exemplo, é o rótulo da composição química de uma água mineral. A água mineral, ela não é água pura. Ela tem uma série de compostos dissolvidos nela que a gente não consegue enxergar. Portanto, é uma mistura homogênea.
Bom, aí tem um pequeno experimento que vocês conseguem fazer em casa perfeitamente. Depois vocês podem até me dar o feedback na nossa aula de dúvidas, tá? Misturar sal de cozinha com água, açúcar com água, mexer bem até dissolver. E vejam, né? Observem o que vai acontecer. Seguindo, mistura heterogênea. É aquela mistura em que você tem pelo menos duas fases que você consegue enxergar a olho nu, tá? Água e óleo, a areia, o sangue, que é dividido em soro e plasma, o leite. O leite, ele não é uma mistura homogênea. O leite é considerado uma suspensão, que é uma mistura heterogênea. Representação, olha só, do leite, como ele é visto ao microscópio. Existem várias partículas separadas do leite, que são as partículas de gordura, tá? Então, o leite, cuidado, ele é uma mistura heterogênea. Como eu falei, o sangue, ele tem o soro e o plasma, então ele é uma mistura heterogênea também. Seguindo, misturas sólidas, né? O granito, ele é uma mistura heterogênea, você consegue enxergar perfeitamente os pontinhos pretos e os pontinhos brancos. Olha essas porcas. O conjunto de porcas é constituído por materiais diferentes, tá? Uma é amarelinha, outra azulzinha e a outra prateada. Então, são componentes diferentes. Cada substância presente em uma mistura pode ser classificada como componente. Nem sempre o número de componentes é igual ao número de fases. Observe. Aqui nós temos água e sal dissolvido na água. Temos dois componentes, água e sal, e apenas uma fase, portanto, é uma mistura homogênea. No segundo caso, temos água misturada com sal e um pouco de sal que ficou no fundo. Então, temos dois componentes, água e sal, e duas fases, o sal sozinho e a água misturada com a outra porção de sal, o que caracteriza uma mistura heterogênea. O terceiro exemplo, temos três componentes, água, óleo e sal. Aqui nós temos a água misturada com o sal e o óleo na parte de cima. Então, temos uma mistura heterogênea com duas fases. No quarto exemplo, 5 componentes, água, sal, mica, quartzo e feldespato, que são os componentes do granito. Então, temos uma fase que é água mais sal e embaixo, embaixo o granito. Então, nós temos 4 fases e uma mistura heterogênea. A água misturada no sal e os 3 componentes que formam, né, o granito. Você sabia? Sistemas são qualquer porção do universo que seja submetida à observação. As fotografias a seguir representam exemplos de sistemas e os zooms são esquemas representativos da constituição dos materiais que os compõem. Então, olha lá. Substâncias puras, fios de cobre, moléculas de água e misturas homogêneas. Uma mistura entre metais, tá? E uma mistura heterogênea, a água com um fio de cobre lá dentro. Seguindo, um sistema pode ser uma substância pura ou uma mistura. Prestem atenção. Na figura da esquerda, temos um copo com água e gelo. Nesse caso, não é uma mistura, é uma substância pura, porém em duas fases diferentes, água no estado líquido e água no estado sólido.
No esquema da direita, temos água e óleo, então é um sistema heterogêneo. São duas substâncias diferentes que não se misturam. No terceiro exemplo, nós temos água mineral gaseificada. Então, temos um sistema heterogêneo, porque temos a água e as bolhas de gás, que caracterizam duas fases diferentes, líquida e gasosa. Agora temos a atividade 2, que vocês devem realizar, questões 1, 2 e 3. E 4 também. E 5 e 6. O em casa vocês deixem para nós fazermos posteriormente, tá? Somente a atividade 2 até essa questão 6, ok? Então, nos vemos nas aulas de dúvidas e até lá!